Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Ela não quer flores, ela quer o fogo que queima dentro de você. Quando ela recua, não é distância, é provocação, desejo escondido, aquele fogo selvagem, quase proibido, que faz o corpo inteiro estremecer, que mexe com tudo dentro do corpo dela. Esse é um teste que só homens fortes, aqueles que entendem a psicologia feminina, conseguem entender. Você está preparado para incendiar essa chama? Assista até o final e descubra o que elas nunca dizem sobre si mesmas. Você acha que ela quer flores? Ela quer fogo. Ela não pergunta se você é forte, ela provoca, não com palavras, mas com silêncio, com a forma como ela de repente retira o calor do olhar, com a forma como os olhos antes oceanos agora parecem espelhos, frios, planos e distantes. Isso não é rejeição, isso é iniciação. E se você acha que se trata do humor dela, você já falhou no teste. A maioria dos homens nem percebem que estão sendo testados. Eles confundem com confusão, começam a pedir desculpas pelo ar que nem respiraram, imploram por afeto que ainda não mereceram e se afogam em emoções que nem são deles. Eles regridem, voltam a ser meninos, e é aí que tudo acaba. Ela nunca quis testar a sua gentileza, ela queria saber da sua coluna vertebral. Carl Jung entendeu isso muito antes de alfa virar hashtag, antes da masculinidade virar cena de crime. Ele sabia, a mulher, no nível do mito, não pede para o homem ser homem, ela invoca isso, não com instruções, mas com contradição, com complexidade, com caos. Porque é só através do espelho da ânima, a energia feminina interna no homem, é que sua totalidade pode ser revelada ou destruída. Então, quando ela se distancia sem motivo, quando a voz dela se torna cortante sem aviso, quando ela sorri como se soubesse de algo que você não sabe, ela sabe. Ela está pressionando a sua realidade, procurando rachaduras e observando, não para ver se você contra-ataca, mas para ver se você desaparece. Esse teste não se passa com lógica, se passa com presença. Você precisa ficar de pé diante do enigma que ela se torna e não tentar resolvê-la, porque ela não é um quebra-cabeça, ela é uma força. E se você precisa que ela faça sentido antes de conseguir se manter firme, você não é um homem, você é um contador de emoções, jogando um jogo com regras escritas numa língua que você nunca se deu ao trabalho de aprender. Jung nos alertou. O maior perigo para o homem está em ser possuído pelo inconsciente, por aquilo que ele não consegue nomear, mas que o move mesmo assim. E nenhuma figura possui tanto o homem quanto o feminino não integrado, aquele caos emocional dentro dele, que ele terceirizou para as mulheres, porque nunca aprendeu a sustentar dentro de si. É por isso que você obsessivamente busca a aprovação dela. É por isso que você entra em pânico quando ela se afasta. Por isso os humores dela parecem sinais de vida ou morte para o seu sistema nervoso. Não é sobre ela, é sobre você. Você nunca encarou a mulher que vive dentro de você e agora projeta ela em todas as que encontra, esperando que elas te deem o que você não se deu. Contenção. Não controle, não repressão, contenção. O masculino divino não destrói o caos, ele sustenta, sem fugir, sem tentar consertar, sem se encolher. E quando uma mulher te testa, ela está perguntando sem palavras se você é esse tipo de homem, não com a boca, mas com a energia. E se você não for, ela vai te devorar sem nem entender o porquê, porque a energia feminina não é educada, não é lógica, não é domesticável, ela é selvagem. Ela é iniciatória, ela te arrasta para o submundo, não para te destruir, mas para queimar tudo em você que é falso. Então, quando ela te desafia, quando ela duvida, quando ela se afasta, não reaja como um menino abandonado, responda como um soberano, com a presença tão firme que ela sinta segurança suficiente para finalmente descansar. Não porque você a fez feliz, mas porque você permaneceu onde todos os outros quebraram. Se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like para ajudar a espalhar ainda mais essa mensagem. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ficar por dentro dos próximos conteúdos que serão postados aqui no canal. Não corra atrás do amor dela, ancora o seu. Porque se você não se tornar o fogo, vai viver implorando para ser aquecido. E irmão, essa é a morte mais humilhante de todas.
E tudo começa sutilmente, você nem percebe. Ela só pergunta porque você não ligou, porque você não conversa como antes, porque parece distante, mas não está buscando respostas, ela está buscando a sua postura. Você encolhe? Você entra em pânico? Você vira o tipo de homem que acredita que está errado só porque o tom dela mudou? Esse é o teste. E não é manipulação emocional, é inteligência biológica. Jung chamava isso de processo de individuação, a jornada de toda uma vida para se tornar inteiro. E parte dessa jornada é o confronto do homem com o feminino, não como fantasia, mas como força, não como recompensa, mas como revelação. Porque a mulher à sua frente nunca é só ela mesma, ela é o reflexo vivo da mulher dentro de você, a ânima. Essa imagem misteriosa e imutável do feminino, que assombra todos os seus sonhos, todos os seus desejos e todos os seus corações partidos. E ela não quer saber das suas desculpas, nem do seu estresse no trabalho, nem dos seus traumas de infância, nem do seu plano de 5 etapas para melhorar a comunicação. Ela quer saber de uma coisa só. Você consegue ficar de pé mesmo quando tudo ao redor grita para você se mover? Se não consegue, você não é forte, você é adaptável. E não há nada mais perigoso para um homem do que confundir adaptação com poder. Um homem que se adapta a cada humor, cada suspiro, cada lágrima, se torna elástico, esticável, esquecível. Ele não falha com estrondo, ele dissolve em silêncio, até o dia em que ela olha para ele e já não sente mais nada, não porque ele foi embora, mas porque ele sumiu dentro dela. Jung nos alertou que homens que não integram o feminino dentro de si acabam possuídos por ele. E posse aqui não significa levitação ou exorcismo, significa obsessão. Você começa a orbitar o humor dela, ao invés de viver pela sua própria missão. O sorriso dela vira seu sol, a decepção dela seu túmulo. Você se torna como Jung descreveu, o homem partido ao meio, na frente dos outros, postura pública, confiante, por dentro, pânico e desespero. Você sorri largo, concorda em tudo, fala as coisas certas, mas nos seus olhos há aquele tique de quem implora por aprovação. Você teme que ela se afaste mais do que teme a sua própria traição a si mesmo, e é aí que o teste se transforma na sua ruína. Porque ela nunca pediu perfeição. Ela perguntou, você pertence a si mesmo? Consegue sustentar a sua verdade mesmo que isso custe a aprovação dela? Consegue dizer não sem tremer? Consegue amá-la profundamente sem perder seu chão? A ânima imatura seduz com promessas de paz, paz atrás da fusão, acordando com ela, concordando com ela, seguindo as suas emoções, e tudo ficará bem. Mas essa não é a paz, isso é o apagamento de si mesmo, é o mito do bom moço, que acha que o caminho para o amor passa pela própria extinção. A verdadeira paz vem quando o homem se torna vertical, quando sua coluna não é negociável, quando seu amor é real, mas seu centro é intransferível. É aí que ela sente algo raro, antigo, quase gravítico, a presença de um homem que não reage ao caos, mas o contém. E é aí que os testes param, não porque ela desistiu, mas porque ela vê que esse homem não se abala pelas tempestades. Não porque ele está morto por dentro, mas porque conhece o tempo dentro de si. Ele não teme o fogo dela, porque fez as pazes com seu próprio fogo. Ele não hesita diante das dúvidas dela, porque já respondeu às suas. Ela para de testar porque finalmente vê algo mais raro que a perfeição. Ela vê a verdade. Quando uma mulher sente essa verdade em você, algo profundo acontece. Ela não apenas reconhece, ela respeita. Ela pode até partir, mas não por raiva, nem por frustração, mas por admiração. Admiração por um fogo que não queima indiscriminadamente, mas que sabe exatamente o que ilumina, o que consome e o que preserva. E quando ela testa você, quando se distancia, quando duvida, quando desafia, não é para te destruir, mas para escavar o homem real que está sob todas as máscaras. Desde o dia em que você decidiu que ser querido era mais seguro do que ser respeitado, você me vestiu numa persona, uma máscara bem feita para o mundo, mas que ela, com sua sensibilidade biológica, vê através. Ela não quer sua fachada, ela quer a sua totalidade, a luz e a sombra, o desejo e a disciplina, a ternura e os dentes. A maioria dos homens mostra só uma metade, ou o cavalheiro educado que reprime o selvagem, ou o alfa que esconde as suas feridas. Ambos são mentiras, e o feminino sabe disso.
É por isso que ela testa sua força, porque até você abraçar a sua sombra e se manter firme na sua verdade, você é um risco, não para a segurança dela, mas para a sua própria alma. Porque o feminino inconsciente não quer um servo, quer um espelho que reflete uma presença que não desaparece quando o amor fica difícil, imprevisível ou selvagem. Ela não quer o seu dinheiro, nem as suas legendas no Instagram, nem sua proteção no sentido tradicional. Ela quer uma coisa, que você permaneça intacto diante das partes dela que a assustam até a ela mesma. Que você segure suas lágrimas sem tentar consertá-las, que enfrente sua raiva sem se transformar em menino outra vez, que ame a sua escuridão sem sentir que é seu dever salvá-la. Essa é a verdadeira força, não é domínio, nem estoicismo, nem o volume da sua voz ou o tamanho da sua conta bancária. Força é a capacidade de ficar centrado no inferno. Quando ela testa você, ela está enviando um sinal de fumaça. Você, esse homem, ou ainda se esconde atrás de papéis, rotinas e falas decoradas. Jung diria, não fuja, não reaja, não tente manipular o teste para acabar logo. O teste termina quando você para de tentar passar por ele e começa a simplesmente ser. Porque essa é a verdadeira revelação. Uma mulher só testa o que ainda não está resolvido dentro de você. Se você está firme, não há o que abalar. Se está claro, não há o que questionar. Se é verdadeiro, não há o que provar. Os homens que falham são os que tentam impressionar, não se expressar, que tratam os humores dela como minas terrestres, não como sinais sagrados. Que confundem a tempestade dela com a ameaça, quando na verdade é o convite para a iniciação. E a maior ironia, no momento em que você para de precisar passar no teste, você já passou. Ela não quer um Deus intocável, ela quer um homem que tenha feito as pazes com a própria mortalidade. E é aí que a maioria dos homens se perde. Acham que passar no teste é ser perfeito, ser estoico, estar sempre calmo e controlado. Mas Jung riria disso, porque perfeição é o refúgio dos covardes. É o que os homens buscam quando têm medo de serem vistos, não amados, mas vistos. Os testes que as mulheres fazem não são para te coroar, mas para arrancar as suas máscaras, o ato, o roteiro, a persona bem aparada que você achou que ganharia sua devoção. Ela não quer conhecer o seu representante, ela quer sentir a sua essência. E essência tem peso, tem gravidade. Não dá para fingir com mensagens, viagens ou dramas compartilhados. Ela percebe quando você mantém a sua postura diante da incerteza, quando você não desaba, mesmo quando ela retira o afeto, quando o silêncio dela fala mais alto e você não tenta se justificar. É aí que ela te vê. E esse é o paradoxo. Quanto mais forte você é, menos reage. Não porque está morto por dentro, mas porque é um soberano interno. Você não está mais tentando passar no teste, você é o teste. E quando uma mulher sente essa mudança, quando a sua identidade deixa de depender do elogio dela, algo antigo dentro dela se suaviza. Não porque ela foi conquistada, mas porque finalmente está diante de algo que não precisa carregar. A maioria dos homens pede para ser amparado, acolhido, para que as mulheres curem os seus medos, afirmem seu valor. Isso não é amor, é dependência espiritual disfarçada de romance. É por isso que ela testa você, não para te machucar, mas para te acordar do sono inconsciente que te mantém menino. Jung foi profundo ao dizer que o homem que não enfrenta o seu inconsciente vai projetá-lo. Vai transformar a mulher em salvação, inimiga, juíza, terapeuta, mãe, porque ainda não sabe quem é sem o reflexo do olhar dela. Se você é esse homem reativo e inconsciente, cada teste vai parecer uma traição. Você vai chamá-la de instável, manipuladora, injusta. Mas o que realmente está acontecendo? Sua psique está desmoronando sobre o peso da sua própria masculinidade não desenvolvida. O homem verdadeiro não tem medo do teste, ele o acolhe, não porque goste do drama, mas porque entende que o verdadeiro amor se forja no fogo, não no conforto. Cada teste é um afiar, um crisol, um encontro com a pergunta: você é homem ou só um menino vestindo o casaco do pai, esperando que ela não olhe muito de perto? Quando você para de temer o teste, algo profundo acontece. Você nem percebe mais que está sendo testado. Você não está tentando ganhar. Você está simplesmente sendo pleno, livre, inabalável. Isso, não a dominação, nem a submissão, nem a performance. É o homem que ela jamais esquecerá. A verdade é que a mulher não quer um homem que evite a dor, que fuja do conflito, que se curve diante da incerteza como se fosse uma sentença.
Ela quer um homem que ande com a cabeça erguida no meio da tempestade, que não precise apagar o fogo dela, mas que saiba se manter firme no próprio fogo. Porque só quem conhece o próprio fogo pode acolher o fogo do outro sem se queimar, sem perder a própria essência. E o teste dela, essa prova silenciosa que ela lança, é justamente para ver se você sabe disso, se você tem essa chama viva dentro de si. Ela não quer um homem que sempre tenha resposta, que sempre tenha controle, mas um homem que sabe que não tem todas as respostas, que se permite ser vulnerável sem abrir mão da força. É essa tensão entre força e vulnerabilidade que a torna impossível de ser confundida com fraqueza. É o equilíbrio que mantém a presença do homem real. Quando ela recua, quando seu olhar esfria, não é para te punir ou manipular, é para que você entre em contato com algo mais profundo em si mesmo, algo que palavras não alcançam. Ela está te desafiando a encontrar teu centro, não no que ela dá, mas no que você é, quando não há nada para ser ganho, quando o prêmio não está no afeto dela, mas no encontro contigo mesmo. E aí está o segredo que a maioria dos homens perde. Você não está no comando do teste, o teste está no comando de você. Ele te obriga a crescer, a se tornar inteiro não para ganhar a mulher, mas para ganhar a si mesmo. E só então você se torna aquele que não foge da sombra dela, mas que a ilumina com a luz da própria sombra integrada. E essa luz não cega, ela acolhe, não impõe, mas convida. Porque a presença que ela busca não é uma presença cheia de certezas, mas uma presença capaz de se manter firme no mistério. Quando você para de tentar entender tudo, quando você para de consertar o que não pode ser consertado, você deixa de ser um prisioneiro do teste e se torna um viajante do encontro. Não há um final para essa jornada, não há um cheguei lá, porque a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. E a mulher que te testa, que te provoca, que te desafia, é a guardiã desse mistério, o espelho que reflete tudo que você precisa integrar. E o convite dela é sutil, silencioso, profundo. Não corra, não reaja, apenas esteja. Esteja inteiro, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Esteja firme, mesmo quando o chão parece desaparecer. Porque quando você aprende a simplesmente estar, você deixa de ser um homem que tenta passar no teste e se torna um homem que é o próprio teste. E isso, no fim das contas, é tudo o que ela sempre quis. Se essa mensagem tocou você, não pare por aqui. Agora mesmo na sua tela estão aparecendo 2 vídeos que vão expandir ainda mais essa nossa conversa. Um é um complemento direto do que vimos hoje e o outro abre uma nova porta para reflexão. Escolha um e venha comigo nessa jornada. Vamos mais fundo juntos.